Eu entrei com uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o governo Lula pela fala absurda do ministro da Defesa do Lula, José Múcio, de que o governo barrou uma licitação com a empresa israelense por questões ideológicas, simplesmente porque quem venceu a licitação foram judeus. É sério isso? O que o ministro falou é gravíssimo. E eu vou mostrar para você aqui quais são as possíveis consequências jurídicas para o governo Lula, para quem estiver envolvido nisso, por conta dessa fala do ministro que revela um absurdo. Porque eu não entrei só com uma notícia crime, não. Eu também entrei com uma notícia de fato para que o Ministério Público Federal investigue esse desgoverno antissemita por improbidade administrativa. E essa notícia vai para a primeira instância, então não conta lá com a proteção eventual do PGR aos abusos que acontecem no governo. Fica aqui comigo para você entender essa nossa reação. Mas antes, não esquece, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder as nossas análises aqui políticas, jurídicas. E bora lá entender essas ações contra o antissemitismo, contra o racismo antissemita do governo Lula. Vamos começar pela repercussão criminal do antissemitismo do governo Lula, que é a mais grave. Eu e o procurador Mariano, que é excelente advogado lá do Rio de Janeiro, que foi candidato a vereador agora nessas eleições, conseguiu uma boa votação, mas não entrou na Câmara, o que é uma pena, nós juntos mandamos para a PGR, primeiro, uma notícia-crime para que seja aberta uma investigação sobre as falas do ministro José Múcio. E o que é que a gente fala nessa providência criminal que nós estamos adotando? Em primeiro lugar, a gente relembrou os fatos, que o governo Lula ele fez uma licitação para fornecimento de 36 tanques de guerra e quem venceu foi a empresa Elbit Systems, que é uma empresa israelense. Só que aí, vejam só que aí, veja bem, aí o governo Lula não aprovou essa licitação unicamente porque é uma empresa de israelenses, de judeus, por questões ideológicas do governo Lula. Imagine se não aprovasse por serem negros, por serem LGBT, por serem o que fosse. Isso é absurdo. E pediu ainda ao TCU se não daria para pular essa empresa e escolher a segunda empresa, a que ficou em segundo lugar. É claro que o TCU disse que não, negou esse pedido. Em segundo lugar, nós lembramos que essa não é a primeira vez que o Lula e o seu governo praticam atos antissemitas. É impossível esquecer do quando o Lula comparou a guerra de Israel contra o Hamas com o genocídio e com o holocausto promovido por Hitler. Isso indignou o mundo. Em terceiro lugar, nós mostramos ainda que a condução dessa licitação pelo desgoverno Lula pode ter incorrido no crime de racismo, porque antissemitismo é uma forma de racismo, inclusive que foi reconhecida já pela STF lá num caso chamado Elvanger. Foi um caso famoso de antissemitismo do início dos anos de 2000. E, portanto, o governo deve sim ser investigado por racismo, que é crime hediondo, inafiançável, com uma pena de 3 anos e multa, com aumento de pena de 1/3 se cometido por funcionário público no exercício das funções, o que é provável que tenha acontecido aí nesse caso. Esse governo é o governo das contradições. Lembram quando o Ministério da Igualdade Racial, lá Daniele Franco, ela pegou um avião, viajou e a assessora dela chamou de paulistas, descendentes europeus safades a torcida de um time? Era o Ministério da Igualdade Racial que deveria lutar contra a discriminação e ela mesma praticando discriminação. Defendem igualdade, dignidade plena, antirracismo da boca para fora. É o governo do amor que, na verdade, tem ódio no coração. Só que a gente não deixou barato para o governo Lula. Nós entramos também com uma notícia de fato no Ministério Público Federal da primeira instância, onde tem menos influência política ou nenhuma influência política, para que seja aberto também um inquérito civil contra o governo Lula por improbidade administrativa. A partir desses mesmos fatos, o Ministério Público Federal pode punir os envolvidos nesse ato abominável de antissemitismo, já que esse ato ele atenta contra aquilo que ele chama de princípios de conduta da administração pública, ou seja, esse ato viola deveres como honestidade, imparcialidade, legalidade, o que configura improbidade administrativa segundo a nossa lei. E vejam aqui que não há dúvidas de que há uma violação da imparcialidade, porque o próprio ministro da Defesa admitiu que a motivação do ato administrativo do governo Lula foram questões ideológicas. Ou seja, uma motivação que está fora do que dizem os princípios da administração pública e que, obviamente, violam não só a imparcialidade, mas também a impessoalidade. O mesmo artigo que prevê esse ato de improbidade, ele tem um inciso específico que considera improbidade frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial
de um procedimento licitatório com vistas à obtenção de um benefício próprio, direto, indireto ou de terceiros. Basicamente, deixa eu traduzir para vocês. O que esse artigo prevê é que é fraude, é errado, é improbidade administrativa quando você frustra, quando você viola a competição de uma licitação, que é exatamente o que eles querem fazer. Teve a competição da licitação, a empresa israelense ganhou, e aí por razões que não são técnicas, não são de preço, não são de qualidade do produto ou do serviço, eles querem afastar o primeiro colocado. Por quê? Porque não querem dar dinheiro para os judeus, dizendo que o dinheiro dos judeus pode ser usado na guerra contra o Hamas, não só fazendo uma lógica aí muito indireta, mas aí o próprio Múcio, no mesmo discurso, ele disse que eles estão comprando, né? Eles não queriam passar dinheiro, não queriam vender munições que estavam lá custando muito caro para armazenar, não queriam vender para a Alemanha, porque a Alemanha poderia repassar para a Ucrânia. Mas espera aí, a Ucrânia é território invadido da Rússia. E ao mesmo tempo, a Gazeta do Povo mostrou numa ótima reportagem que as importações nossas da Rússia aumentaram quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Hipócritas eles. Se a lógica da compra dos blindados dessa licitação para os judeus valesse, ia valer também para não importar coisas da Rússia, para não passar dinheiro para a Rússia que poderia ser usada na guerra em que eles estão esmagando a Ucrânia. Mas não se trata de alimentar o não guerra, se trata sim de qual é o viés ideológico deles. Eles são contra Israel porque Israel são aliados dos Estados Unidos, eles são contra uma suposta lógica imperialista. É antissemitismo puro na veia, contra os judeus. E aqui a punição, no caso da improbidade administrativa, é pesada. Os envolvidos que forem condenados por improbidade, eles têm que ressarcir integralmente eventuais danos para os cofres públicos, eles perdem a sua função pública, eles têm seus direitos políticos suspensos e ainda eles podem ser condenados a pagar uma multa civil. São, portanto, aí duas frentes em que nós agimos contra o governo Lula. Na primeira, na frente criminal, para punir com cadeia e prisão os antissemitas e racistas do governo Lula. E na frente civil, para eles sentirem no bolso e em suas carreiras os atos abomináveis que eles estão cometendo contra o povo judeu, contra os israelenses, por conta da sua ideologia antissemita. Nós, brasileiros, nós temos que agir de modo mais firme contra os abusos do governo. Eu não tenho cargo. O procurador Mariano não tem cargo. Mas nós estamos agindo, estamos fazendo a nossa parte como cidadãos. São duas representações, mas imagine se muita gente fizesse como a gente quando fica indignado. A gente teria folhas escritas, basta escrever uma folha escrita e mandar para o Ministério Público. Nós teríamos aí centenas, milhares, dezenas de milhares de pedidos de investigação. A gente sabe que muitas pessoas não têm condição de fazer isso, mas ele precisa de mais gente que faça, como a Júlia Zanata fez, como eu fiz, como o Mariano fez. Especialmente deputados e senadores que já estão lá justamente não só para legislar, mas a segunda função central do legislativo é justamente fiscalizar o governo. Quanto mais gente agir, vão ser dezenas, centenas, milhares de pedidos e o órgão, o Ministério Público, vai ficar constrangido a agir e agir rápido, a dar uma resposta firme e consistente para a sociedade. Vai priorizar isso pelo clamor público, pelo quanto isso viola o interesse público, a dignidade do ser humano, que deve ser de todos, independentemente de cor de pele, de origem, de etnia, de procedência. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você também acha que o governo Lula foi racista e foi antissemita? Qual é a sua opinião? Você também acha que o governo tem que ser punido por antissemitismo? Conta aí pra gente a sua opinião nos comentários.